O Hugo, assim, é algo que, cara, me deixa assim, convicto e me traz muita alegria. E, assim, certeza da escolha que eu fiz lá no início, né, que eu falei, para ser um executivo. Não é que eu preciso fazer diferente, mas eu preciso ser um executivo do futebol e fazer aquilo que eu sempre pensei que deveriam fazer, e eu consigo trazer algumas coisas, algumas ações para a prática e que dê certo. O Hugo foi a mesma coisa. Ô, Denilson, é difícil você, e Chico, fazer uma aposta do Hugo com todas essas situações do Hugo. Quer saber? Difícil mesmo. Não é que outros não fariam por incapacidade. As pessoas não aceitam isso. É difícil você chegar lá, você trazer um jogador de uma segunda divisão. Cara, ele tomou gols pra caramba lá, não lembro quantos, mas foram vários gols. Ele acho que foi um dos goleiros mais vazados na competição. E você traz um jogador desse pro Corinthians. Pois é, para substituir o Cássio. E aí? E como é que vai ficar? E como é que vai ficar? Você tinha que ter muita convicção, hein? O seu emprego, né? Cara, Você tinha que ter muita certeza. Eu preciso, de novo, olhar para aquilo que eu acredito. Então, eu Você já lembra conhecia. o que você falou para ele? Sim, claro. Porque ele contou aqui o que E ali você foi muita falou pra ele. verdade. É o que o Denilson fala. Quando você fala, ô Chico, você lidar com um jogador assim, é algo que é complexo, mas ao mesmo tempo é muito simples. Cara, o jogador quer que você fale a verdade. Ele quer que você fale a verdade. Se for um não, é um não. Se for um sim, é um sim. E quando você tem essa transparência com a galera, essa tal da blindagem, as pessoas perguntam, né, como é que faz isso? Uma blindagem? Cara, é dia a dia. Entendeu? É numa atitude que você tem com um atleta. É o respaldo que você falou que você queria ter tido como jogador, Pois é. você tenta dar para o atleta hoje. E isso você vai adquirindo conforme passa o tempo, cara, e aí você consegue realmente ter um ambiente dessa forma. E o Hugo foi essa convicção que eu tinha. Primeiro, eu conheci o atleta, e aí já vem um conhecimento de trabalho, né? Então, como eu já conhecia ele no mínimo 6, 7 anos, né? De trabalhar junto, de ver as suas ações, a qualidade que o Hugo tinha, a necessidade que eu tinha de momento para aquela posição. Sem muito orçamento. Sem muito orçamento. Então, assim, eu tive que usar toda a minha expertise, vamos dizer assim, tudo aquilo que eu tenho como experiência para poder apostar num jogador desse. Claro que não foi somente o Fabinho. Eu tenho uma galera que trabalha comigo, do departamento de scout, que analisa. Eu trabalho desde a época do Flamengo, eu tenho... Então, mas aí o scout disse que ele era um dos mais vazados lá. Sim, então, por mas isso que eu falo, ali foi convicção. mas em compensação a gente sabia isso. que a parte técnica dele, que é o que nos interessava naquele momento, era tremenda. Simplesmente, eu precisava entender. Aí vem a famosa pergunta, né? Qual era o Hugo que eu estava contratando? Isso. Se era o Hugo que em muitos momentos ele entregou muita coisa boa, focado, determinado, trabalhando, ou o Hugo que deu uma deslumbrada. Deu uma deslumbrada, né? E, cara, é super normal. Natural, da super idade. Normal pela idade. No Flamengo, jovem. Pelo ambiente que vive. Então, a resposta dele pra gente foi espetacular. Então, isso fez toda a diferença pra gente ter a convicção na contratação do Hugo. Sabe quem passou pela cabeça agora? Duas coisas me passaram pela cabeça. Você é um dirigente raiz. Eu percebo nas tuas falas, até por, enfim, não sei se pela experiência da gente ter jogado futebol, ter vivido a mesma situação do dia a dia de vestiário, eu percebo, me corrija se eu estiver errado, tá? Que eu acho que algumas narrativas te incomodam. Algumas linguagens que usamos hoje no futebol para lidar com o jogador te incomodam um pouco. Porque eu imagino que você, como jogador, você era muito linha reta com os caras dentro do vestiário. E parece que você tem muito disso hoje, como executivo de futebol. Então, eu acho que quando falam algumas coisas, criam algumas narrativas, eu acho que isso te dói lá no íntimo, mano. Porque você fala, mano, não é desse jeito. É assim. Eu tô errado na minha leitura até esse momento. Você quer dar alguns exemplos que eu te respondo? Porque primeiro foi o exemplo da questão emocional. E eu percebi que é algo que você fala, puta, nossa época, mano, não era desse jeito. E a outra coisa que passou na minha cabeça, quando você fala do Hugo com tanta propriedade, né? Porque você conhecia uma questão técnica dele, você falou do deslumbre dele, ele teve com a gente aqui e me pareceu um cara extremamente amadurecido. Sim. Ele deu uma aula pra gente aqui de amadurecimento, de entendimento do que hoje ele representa
como atleta de futebol. Não só jogador do Corinthians, mas como atleta. Ele entendeu que ele é um cara que precisa se cuidar, ter um staff que cuida, que ele treina... É isso. Enfim, ele virou um atleta profissional. Quando ele é convocado para a seleção brasileira, qual foi o teu sentimento? Porque você apostou nele lá, o goleiro mais vazado, e esse goleiro mais vazado chegou vestindo a camisa do Corinthians numa seleção brasileira. O teu sentimento? Cara, o sentimento é que assim, eu tô fazendo eu fiz aquilo que eu me propus a fazer. É tomar as decisões com as minhas convicções, claro, baseados em números, sim, a gente precisa usar o que temos de tecnologia, né? Claro, você não tem como você ficar fora disso, mas a gente fica assim, feliz de saber que aquilo que eu me propus a fazer no futebol, eu estou conseguindo fazer, cara. E o Hugo foi exatamente isso. Se eu conheço um jogador de futebol, se eu conheci, se eu sei da qualidade do Hugo, daquilo que ele poderia nos apresentar na sua capacidade técnica, e se ele já me disse que ele já está totalmente recuperado, que ele queria aquela oportunidade e ele não deixaria essa oportunidade escapar, porque eu não vou acreditar no ser humano e no profissional. Porque no dia que ele chegasse no clube, no dia da sua contratação, do seu anúncio, meu amigo, eu tinha certeza que todo mundo ia disparar comentários que como é que faz isso. Entende? Então, assim, mas mediante a nossa convicção, cara, eu nunca posso fazer o meu trabalho pautado naquilo que os outros vão dizer, Denilson. Exato. E para mim, essa é a diferença do futebol hoje. Às vezes as pessoas ficam preocupadas com a repercussão, né? Como que vai ser se eu contratar aquele jogador? Tem gente que até coloca o nome, né? Primeiro, para ver o que vão dizer, o que vão falar. Então, assim... eu acho que enquete. Contrato ou no contrato? Contrato ou no contrato. Então, assim, eu vou dentro das minhas convicções, cara. E, assim, sendo direto na tua pergunta, cara, eu fiquei muito feliz, cara. E, assim, bem alegre pelaquela conquista e me sentindo de verdade pertencente, né? Aquilo que o Hugo estava vivendo aquilo. Então, claro, ele só veio para o Corinthians por ter qualidade, só veio para o Corinthians porque ele tinha condições de vestir a camisa, só foi para a seleção e tudo que ele fez, mérito do atleta, mas eu me sinto um pouco pertencente ao sucesso do Hugo em relação à seleção brasileira. E assim, é gratificante, né? Ele chega da seleção e traz uma camisa e te entrega, simbolizando, cara, tá aqui. Entregou para você? É bacana. Tá aqui uma camisa que, porra, que legal, eu queria te entregar. Então, assim, ele também se sentiu, ele percebe que bacana. Nós fomos importantes na carreira dele. Então, assim, Denilson, isso é pro Hugo, que teve que legal essa história, hein, Fabinho? Pô, muito legal. Tá lá em casa, vamos colocar no quadro. Pô, que legal, mano. É emblemático essa situação dele, mas, cara, acho que cada atleta que eu tenho trabalhado no Corinthians tem um detalhe particular na vida de cada um. É o Yuri, é o Hugo, porra, o Garro, sabe? É o Carrijo. Então, são todos, Mateuzinho, os meninos que são do clube, da casa, o Bidon. A relação com o Bidon é espetacular. Então, assim, eu consigo... A gente tem uma energia muito grande com todo esse elenco e a gente está torcendo muito, sabe? A gente não está satisfeito naquilo que está sendo feito ainda de campanha esse ano, mas eu preciso entender, eu preciso olhar que com toda essa reconstrução que está sendo feita pelo Corinthians até aqui, Denilson, claro, pelo tamanho do clube, eu preciso falar isso, senão as pessoas vão achar, pô, Fabinho, já está bom. Não está bom. Nós queremos cada temporada melhorar, buscar até pela grandeza melhores colocações, a grandeza do clube. Mas tem um contexto, né? Não tem palavra, mas o contexto nosso é esse. Não dá para o contexto nosso é esse, Denilson. Então, assim, eu acho que eu fiz um geral em relação à pergunta do Hugo, cara, mas é muito prazeroso. Mas até você está falando de seleção, tem o pênalti defendido na final, né? Eu acho que ali você pensou, rapaz, onde é que eu fui achar esse cara?